Indiscutivelmente, passamos por tempos bastante difíceis. De certo modo, ainda temos grandes obstáculos pela frente. Mas sabemos o quanto os anos de 2020 e 2021 foram totalmente fora da curva. Em meio a todo esse caos, estender a mão para alguém, exibir sentimentos de compaixão ou até mesmo o incrível fato de acreditar na ciência era jogado ao público como ações indevidas. Com tudo isso, se torna inevitável se sentir alguém fora da realidade. De certo modo, um invasor. É fundamental ter em mente os últimos acontecimentos que vivenciamos para discutirmos sobre o novo projeto do Rodrigo Zin. Muito mais que uma referência para a obra a qual intitula sua alcunha, a palavra invasor ganha inúmeras camadas e cada som vem para reforçar essa ideia. Partindo do lado da referência, entendemos o primeiro significado prático e fantasioso. A palavra ganha sentido de literalmente alguém que invadiu nossa realidade. Alguém que não nasceu aqui com nossos ideais. Ou seja, Zin, assim como sua referência, seria um espectador, mas também atuaria na sociedade humana. Entretanto, quando partimos para o lado metafórico, tudo ganha muito mais sentido, tanto emocional quanto prático. Ao abordar temas como questões sociais e emocionais, Zin fala abertamente de temas necessários, mas que muitas vezes são vistos como algo muito tópico, e necessariamente por conta disso seria irrelevante. E é justamente o que eu falei no início do vídeo. Por a gente ver isso acontecendo na sociedade, a gente acaba se sentindo deslocado. É errado eu pensar no próximo, é errado eu falar sobre amor, só porque é algo difícil de ser alcançado. E claro que quando digo isso, vai de qualquer outro pensamento também, que acaba distanciando a gente de outras pessoas. Porém, não para por aqui toda essa metáfora. E particularmente, essa é o que eu mais gosto. Invasor aqui também faz alusão direta ao objetivo da arte do Zin. E na realidade, quando eu digo isso, eu sinto que é no objetivo de qualquer artista. O Zin não está lançando apenas um som para você apenas curtir essa música. E ele mesmo diz isso em suas palavras. O Zin está aqui para invadir a sua consciência, para que suas ideias cheguem até você. E o mais interessante de tudo isso aqui é que a gente acompanha a sua caminhada. A gente consegue ver um Zin mais determinado no início do álbum e talvez no final das contas um Zin mais realista. Mas calma que agora eu passo para as faixas e a gente descreve isso bonitinho. E muitas vezes eu olho para esse álbum e apesar de enxergar um trabalho muito pessoal, eu também vejo um trabalho muito sobre o Zin e não necessariamente sobre o Rodrigo. E algo me diz que esse trabalho com certeza vai trazer ainda mais conectividade com artistas. E aqui volta novamente todo o fator da pandemia. Isso traz peso, isso traz verdades para suas palavras. Afinal de contas, foram tempos muito sombrios e com certeza pra galera que é artista, que vive de arte, isso é ainda mais complicado. E eu gosto muito dessa analogia, pois realmente eu acho que não existe nada mais prazeroso do que você tentar falar algo pra alguém, você tentar passar uma mensagem e essa mensagem ser recebida por alguém. E você, querendo ou não, se você está produzindo algo, você pode sim influenciar alguém. Você pode sim invadir a casa de qualquer um. E obviamente as reações podem ser extremamente diversas. Mas gosto muito de olhar por essa ótica do álbum. E ao olhar tudo isso, além de eu enxergar muita verdade em suas palavras, eu enxergo muita maturidade também aqui. Mas antes da gente conversar sobre as músicas, eu preciso falar dessa capa maravilhosa. Eu adoro capas minimalistas e aqui eu recebi isso. E a capa e a contracapa, elas conversam muito bem sobre as narrativas que eu levantei pra vocês aqui. A capa simplesmente nos mostra o Zin com boca de flores, evidenciando essa ideia de trazer mensagens positivas para todo mundo. Ou seja, intensificando essa narrativa que eu havia dito. As suas mensagens é o grande invasor aqui. E não necessariamente ele veio de outro planeta. Já a contracapa com essa arte linda ressalta essa visão lúcida dele se sentir realmente um invasor, alguém de outro planeta. E não sei necessariamente se era essa a intenção desse significado, mas ver essa mão desse alienígena chegando próximo a ele só me faz lembrar de a criação do Adão. E pra mim faz bastante sentido ser esse significado. É um álbum bastante introspectivo sobre criação. Talvez Zin se sinta iluminado de certo modo, por ter o dom de conseguir criar algo que chegue às pessoas. Por saber que ao menos consegue tentar
transmitir mensagens a outras pessoas. Enfim, adorei essa capa. Mas, para eu continuar falando sobre tudo isso, a gente precisa começar a falar das músicas. Então, bora lá. A primeira faixa do disco já deixa bem contextualizado tudo que vai ser discutido aqui. O Zin está confiante e imponente. Em seu primeiro som, a gente vê ele questionando a cena atual do rap, que a gente sabe que tem sim seus problemas, óbvio. Ressaltando esse pensamento e essa ação de fazer o diferente como algo característico de um invasor. Apesar de sua imponência, o refrão deixa pistas de como se enxerga. Vou voltar nisso depois. É impecável como o Zin brinca com as palavras aqui, a métrica desse som é sensacional. Carne da prosa que foi feita na pressa, reza que foi vista em derrota, dentre rotas histéricas, maquiavélica, língua do tal profeta da guerra, ainda que de forma bela, rebela e pigarra, quimera que narra, espero que Nárnia fique pequena perto da arenga, sentença de nossa grande linguagem, vim pra acaba com o mundo, mas salvo certa mensagem, vim pra acaba com o mundo, mas como teve coragem, o mundo acabou quando a poesia morreu num pendrive. Não acreditei vem para colocar o foco dessa vez no estado emocional e um tanto social de nossa sociedade. Zin é posto em uma narrativa a qual se assusta com a situação de nossa sociedade. O refrão evidencia muito isso. As punches aqui batem muito. Sempre é poderoso ver uma obra a qual enaltece bem nossa realidade. Passando por obstáculos sociais, a falsa ilusão de uma cidade grande ser uma terra prometida, e até mesmo a perca de esperança em si mesmo, de confiança. Zin vem trazendo sua visão acerca de cada ponto, nos mostrando essa visão de espectador. Entretanto, entende que sua arte carrega mensagem. Mensagem essa necessária para buscar a virada de chave dessa situação. Tu catou o povo tão cabisbaixo, lhe falta amor, o Itachi tava errado. Ame a si mesmo e nunca ser enganado. Promessas parecem lindas, mas não enchem o teu prato. Tenha fé em si, Deus é maior que santuários. E não tenha medo se eu invadir o teu estado. Cheguei agora, não acreditei. Não quis ser contra, não acreditei. Cheguei agora, não acreditei. Não quis ser contra. Sem o prego tu perde a ferradura. Sem ferradura você perde o cavalo. Sem o cavalo você não entrega a mensagem. Se a mensagem você perde a guerra. Se a mensagem você perde a guerra. Não tem essa de conversas com a porta que tanto emperra, com a porta que lá impera. O gesto é quebrar a cela, aos planos pediram sangue. Só parem com essa merda. Após o espanto, temos um Zin mais reflexivo acerca de si mesmo e de seu trabalho. Já digo logo de cara que Viagem de Chihiro é uma das melhores faixas do álbum. Isso se dá porque eu sinto muita sinceridade e verdade aqui. Anseios de viver de um sonho, frustração por termos vivenciado um período ainda mais perturbador por questões políticas, decepção em visualizar um público a qual aplaude músicas vazias, sendo que cada vez mais vemos artistas cegos pelo dinheiro se rendendo ao vazio em suas letras. Aqui, nosso invasor se questiona de suas falhas, o tornando cada vez mais próximo da gente. Mas mesmo sabendo que está nadando contra a corrente, não larga seu objetivo de repassar sua mensagem. Eu valorizo cada detalhe da vida. Tô lucrando e não sorrindo. Me protege da minha ansiedade. Se protege um álcool nesses filhos. Mais espaço nesse memory card. Sério, eu acho que vocês não entendem. Tamo vivendo o que vão ler nos livros. Tudo podia ser bem diferente. Trapper, foda-se a merda do seu trip. Trapper, foda-se a merda do seu trip. Trapper, foda-se a merda do seu trip. Tudo podia ser bem diferente. Agradeço por estarmos vivos, sério. Me fale que eu tô errado. Pra que eu mude pra São Paulo. Abandonar minha família, virar. Segurar meu telefone, tenho flow, não tenho nome, então não pense que vão me segurar. Pedras entre perdas e cuspindo ouro, autotune, flerto, só estética é um bom tesouro. Mas a cena não abraça, não importa a força aplicada. Sob o papel com sua caneta, cara, sua letra ainda é tão fraca. Falta amor e metáfora, desculpa se a grana impede que escrevas com a alma. Roda Gigante é talvez o melhor som desse álbum.
e aqui o Zin deixa estampado suas narrativas. Começamos com alusões a um extraterrestre, que continua se assustando com a hipocrisia da raça humana. Do lado prático, estamos vendo Zin se mostrando alguém assustado por ser visto como diferente, ao passo que se enxerga em pedaços por todos os lados. Empatia para uma sociedade doente é visto como algo estranho e provavelmente algo que pode ser usado contra si mesmo. Além de vermos ele dizendo de forma clara tudo isso, também é evidente a ideia de invadir nossas mentes com as suas linhas, com a sua arte. E de que mesmo na podridão da hipocrisia vivenciada dia após dia, ele confia em nossa melhora. Em sua melhora também. Mesmo com todo esse caos, ainda podemos aproveitar a vista de um passeio lento de uma roda gigante. Aluguei uma nave, acho que eu vim em pedaços. Quando caí nesse mundo eu me vi em toda parte. Seria isso empatia, o empate dessa minha briga interna entre a minha Vênus e Marte mais China. Vocês falam de amor tenso, é que não bate muito bem com tudo que eu vejo. Desigualdade já começa a progredir por dentro, onde você se alimenta ou vira alimento. Mano, cadê o seu disco? Quem dera está pra sair, mas com tanto acontecendo, me diz quem não quer sair. Sair para conquistar, livre pra poder invadir mentes, cortando os males pela raiz. Não que não exista maldade ao querer possuir. Invasão de propriedade, amor indo te abrir, pra mostrar que não há nada que tu não possa conseguir. Eu preciso dizer isso. Às vezes eu escuto um som que eu sinto que ele tá me abraçando. E olha, o Emicida é um mestre nisso. E olha, Zin, esses dois sons você conseguiu perfeitamente isso. Sem Querer foi um som que saiu antes do anúncio da data do álbum. Por esse contexto, entendemos o porquê de sua escolha. Zin celebra seus feitos em um som agitado, refletindo que de fato acreditar em si mesmo lhe trouxe frutos. Sua estrada o fez confiante de seu trabalho, de seus trunfos, sabendo que nunca será sem querer sua vitória, e de que cada vez mais estamos vendo uma grande invasão, e de uma única pessoa, inclusive. Ele é minha mina, acredito nessa minha trilha. Eu sabia o rap pode salvar vida. Vocês criticaram, depois eu fiquei louco, trancado no quarto fabricando hit, porque só com um quarto do que sou capaz. Eu fiz de fato, a cena fica chique. Ostentação é fudi todo dia, 10 anos pra contar porrada. Minha história zoada na escola, hoje faço show na chopada. No pique, facu me adora. Vocês só são a ponta do problema. Sorte que o bonde formato é a ponta. Na ponta que é feio, cigarro, esquema mirado, o alto é lei, não desaponta. Mano, eu tô pronto, tipo, nesse pronto, sabendo que um dia seria artista. Critique que meu sonho, eu volto mais monstro com CD pesado que quebre a pista. Se as palavras do nosso eu lírico não estava claro o suficiente nos sons anteriores, Algodão Interlúdio vem com os dois pés na porta. De forma direta, é posto para o ouvinte o quanto estamos nos distanciando da positividade, tornando fictício a ideia de amar o próximo, encontrar positividade em nosso redor. Tudo é tão artificial e parece que as pessoas, os prédios, as ruas, cada vez mais nos sufocam, nos tornam pequenos, cortam nossas ambições e até mesmo nossa humanidade. A entrada da Ilume nesse som arrepia. Apesar da melancolia aqui exposta, esse som é essencial. Afinal de contas, para acontecer uma melhora, precisamos sermos conscientes da nossa realidade. E quando pensamos por esse ponto, o interlúdio no nome da música começa a fazer mais sentido. E eu também gosto bastante dessa brincadeira com as palavras, referenciando uma pessoa otimista, positiva, que faz o bem aos outros, uma pessoa leve, como sendo um algodão. Acho interessante isso. É tudo tão vazio no meio, lindo por fora e por dentro feio, sem essência. Essa tendência cresce por aqui sem freio. Receio que a arte final seja artificial, onde sentimentos viraram algo ficcional. Preferencial que você seja só racional, nada emocional. Máximo um bom caixão. Existem mais pessoas de algodão. Existe paz, existe amor. Será que existe algo bom? Eu sei que tem, você também quer, né? Mas Deus, o mundo é frio, falta mais preocupação com essa nova geração. Esse som
se encaixa muito com um desabafo. Gosto muito do Zinho iniciando, dizendo que bem que ele podia mandar a visão, e de fato é isso que ele faz. Esse som é realmente um desabafo de uma pessoa que se cansou por todo o sofrimento que a gente passou aqui no Brasil. E é incrível ouvir isso, pois eu acho que todo mundo sente perfeitamente o que ele está querendo dizer aqui. Além de relacionar todo o nosso estado atual com a Caverna de Platão, Zinho manda um papo reto para todas as pessoas que fizeram maldade em nome de Deus, que continuam explorando pessoas pobres, que relativaram por completo inúmeras situações complicadas de pessoas durante a pandemia, porque afinal de contas, né, era apenas uma gripezinha que matou mais de 600 mil pessoas no país. Esse som é necessário e ele é fruto de todo esse sofrimento. Inúmeras pessoas sofreram e eu sinto muito a força do Zinho aqui em protestar por tudo isso. De fato, esse som reforça tudo aquilo que eu falei no início desse vídeo. É nítido o quanto a pandemia teve impacto em todas as nossas vidas e, obviamente, teria nesse trabalho. E eu também acho bem interessante a ideia de divindade que ele traz aqui. E sobre o nome dessa música, para quem não sabe, Reigan é uma técnica de Yu Yu Hakusho e ela se baseia em você concentrar a sua energia espiritual na ponta dos dedos. E assim, levando em consideração tudo isso que ele tá falando nesse som, o Zinho tá fazendo isso. A diferença é que ele não dispara o raio de luz, e sim pega essa energia e escreve uma música. E eu concordo bastante que ele conseguiu fazer isso aqui. Não toca em Deus, não toca nos meus, não toca na família, você perdeu. Não fez nada, só foi praga, essa é por cada um que já sofreu. Bota em branco e o branco ainda é racista. Cês são burro, cai qualquer conversa. Bocas pra economia, ouvidos para o mundo. O ódio movimentando, o amor pavimentado. Um invasor seria mais humano. Esse discurso de mudança, orra, nem desce. A luz sumiu, culpa de quem? Corta a luz pra ver se grana não cresce. Corta a saúde, desliga tudo, mas relaxe que a revolução assim se faz no escuro. Provoca mais, tá pouco vixe. Finge que a dor não existe, mas diz isso olhando na cara de uma família triste. Só quem perdeu sabe o valor da vida, viu? Entenda, perdemos mais de 600 mil. Chegamos em um dos sons mais introspectivos do álbum. E, sinceramente, um dos mais bonitos. O Zinho reflete toda a sua caminhada aqui. Toda essa ideia da dificuldade de escrever poesia. Do quanto ele está se abdicando de sua própria vida. É aquele tipo de som para você fechar os olhos e prestar atenção no que ele está querendo dizer. E a parte do Lucas aqui é essencial. Ele vem confirmando todo o sentimentalismo do Zinho, mas também acrescenta toda essa ideia da gente acabar se perdendo em toda uma caminhada. Nos tornamos muito mais diferentes do que realmente gostaríamos de ser. E com isso é inevitável a gente não se perder. E é lindo ouvir ele dizendo que entendeu que a vida dele vai ser caminhar devagar. E eu sinto que essa é uma mensagem muito poderosa, pois é algo que a gente tem que realmente começar a enxergar. A gente cai, a gente levanta, a gente vai em frente, independente da velocidade. O importante é caminhar em frente. Ei, mundo, ainda não te contei. O problema que é escrever histórias que não sejam inventadas. Troféus numa estante empoeirada. Eu perco tempo demais e meu quarto invento demais. Meu rumo, a vida, os dias passam demais. Meu rumo, a vida, rápido demais. Mais uma vez me perdi, saída eu não quero buscar. Eu acho que agora entendi, minha vida vai ser caminhar devagar, sem parar, devagar. Desabafos não mentem, desabafos não mentem. E a reta final desse som é outra coisa magnífica. A reflexão do invasor sobre ele mesmo e sobre seu trabalho é simplesmente lindo. Apesar de se sentir consumido por todo esse seu trabalho,
a escrita não deixa de ser uma bênção na sua vida. E de que apesar de todo esse tom mais cinzento desse som, ele não necessariamente está comentando sobre melancolia. Desabafos não mentem, e o Zin sabe que precisava dizer isso. Estamos vendo alguém criando ainda mais maturidade sobre tudo que o cerca. Apesar de às vezes se sentir perdido, apesar de em alguns momentos sentir que está perdendo seu tempo, a música é o que dá sentido ao Zin. E isso é muito poderoso na arte, a forma que a gente consegue colocar nosso sentimento em cada palavra, em cada desenho, enfim. E eu acho que é justamente isso que motiva os em continuar. Afinal de contas, isso é mágico, ver pessoas discutindo algo que você criou, ver pessoas entendendo cada coisa de uma forma diferente, despertando nela sentimentos coloridos. Afinal de contas, tá aqui eu falando sobre tudo isso em um vídeo sobre um álbum, especificamente sobre uma música de 3 minutos. Então, mesmo sendo desmotivador em alguns momentos, ainda vale a pena. Ei, mundo, ainda não te contei a bênção que é escrever poesias coloridas que misturam as cores de quem lê. Nem tudo o que é cinza remete à tristeza, ok? Remete à tristeza, ok, ok. O último som, Camomila, é a música que fecha esse álbum e por que não fechar com uma love song? Apesar da primeira vez eu ter estranhado o álbum finalizar com um love song, depois eu parei pra pensar e reescutando, eu entendi. Basicamente, esses dois últimos sons enfatizam bastante a ideia já posta na gente no primeiro som. É a ideia do invasor entendendo que ele não é tão invasor assim, que ele não é tão distante assim da humanidade. E isso se deve principalmente pelo fato da invasão de sentimentos que aquela pessoa trouxe em sua vida. Quem disse que o invasor também não pode ser invadido? Constantemente somos invasores na vida de um dos outros. Essa mensagem é poderosa ao ponto que devemos compreender, que devemos buscar nosso melhor. E também nos permitir sermos invadidos por outras pessoas. Apesar de que Zin compreende que, mesmo gostando e escrevendo muito, todo esse trabalho às vezes é frustrante e árduo. E às vezes é necessário deixar ser invadido para conseguir aproveitar também a vida. Lembra que o Zin diz em Roda Gigante? Ele não fala apenas para nós, ele também fala para si mesmo. Ele se esforçou e ele cantou sobre nossa realidade. Tarefa é essa que às vezes é muito mais difícil do que contar uma história inventada. E é óbvio que isso cansa e é óbvio que isso desgasta. E é perfeito o álbum finalizar dessa forma. Pois percebemos a realidade. Não é simples as coisas mudarem. E de que às vezes também temos que viver nossa própria vida. Pois de fato o mundo não tem só duas cores. As coisas não vão mudar rapidamente, mas continuar tentando, seguindo em frente, compreendendo o quão frustrante é trabalhar com arte, mas ao mesmo tempo o quão poderoso é trabalhar com arte, chega a ser uma conclusão perfeita para aquele que se intitula como invasor. De disparar contra essa gente besta. Veja, o mundo tem mais do que duas cores. Epa, eu tô levando porque é seda. Queima pra fumaça subir em meio às dores. Ela me levou à praia, então lavo minha alma. Eu só pedi mais calma, que é logo ali. Felicidade rara da cor das nossas asas. E se o mundo acabar, juro, ela causa em mim uma invasão de sentimentos. Ela causa em mim uma invasão de sentimentos. Ela me invadiu. Deixei a tristeza num canto que eu não mais cantei. Da boca sai até canivete, mas essa boca hoje só quer você. Mas é isso. Eu acho que eu comentei bastante coisa que eu queria comentar. Tem muito mais coisa pra comentar. Só que eu não queria fazer um vídeo extremamente grande. Então por isso que eu dei uma passada geral por todas as músicas. E eu repito, apesar de todos os álbuns do Zin serem realmente muito bons, eu sinto que esse é o mais maturo da carreira dele.
Inclusive, outra coisa que chamou bastante minha atenção, além dessa maturidade, é a produção desse álbum. É uma produção realmente muito bonita. Sem contar que tem uns beats aqui que, meu amigo, de verdade, parabéns a todos os envolvidos. Eu gostei muito do conceito de todo esse projeto. Vendo a história do nosso invasor, a qual começa bastante feroz, sabendo exatamente o que tem que dizer, o que vai dizer, mas aos poucos caindo a ficha de que não é tão simples assim, mas que independente disso e dessa dificuldade, deve seguir em frente, pois afinal é uma bênção poder escrever. É realmente uma narrativa muito gostosa de se consumir. Falar sobre coisas necessárias, mas também enxergar as cores do mundo é essencial. E saio desse álbum completamente invadido, não de uma forma ruim, mas sim de uma forma matura de enxergar o mundo. Temos uma longa caminhada de difíceis obstáculos, mas consigo me sentir bastante grato. Ainda mais por eu ter visto alguém desabafar muitas coisas que eu gostaria de fazer. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu realmente adorei falar sobre esse álbum. Por favor, comentem, porque o que eu tô dizendo aqui não é regra, é uma interpretação. Afinal de contas, eu não tenho um feedback direto sobre tudo isso. Ainda mais que eu tô gravando esse vídeo antes do Rodrigozinho participar do quadro Sim Sou Artista com o Silva e a Lari. Que lá provavelmente o Zinho vai trazer muitas explicações sobre as suas ideias. E eu não esperei isso acontecer, pois eu gosto muito de vir aqui, escutar um álbum, escutar de novo, escutar de novo, escutar de novo e tentar trazer o que eu senti nele. Eu não gosto de imediatamente já ter tudo mastigado pra eu interpretar. Eu tinha uma ideia de fazer algumas perguntas pro Zin pra esse vídeo acontecer, só que eu tenho certeza que ele tá numa maior correria, então de qualquer forma, muito obrigado pela atenção, Zin. Porque eu sei que você visualizou e tudo mais, e eu fico feliz pra caralho porque tu me ajudou muito nesse canal logo no início. E eu tinha prometido que eu ia trazer um vídeo sobre esse álbum, e é óbvio que eu ia cumprir essa promessa, então tá aqui. Eu espero que realmente vocês tenham gostado. E se for novo por aqui, se inscreve aí. Mas eu fico por aqui. Até a próxima.